amigos, eu sou o Arouvel, historiador. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com todos vocês. Esse é o canal História Brasileira e Regional, um canal em que temos também aí muito conteúdo sobre a história, sobre análises políticas, comentários políticos, de vídeos diversos. Então, já peço que você acompanhe o canal. Se ainda não está inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Estou gravando com uma boa frequência, melhorando cada vez mais. E hoje vou abordar para todos vocês, amigos aí que seguem o canal, vamos conversar um pouquinho sobre Canudos. Lembrando aí, é um conteúdo da história muito conhecido de todos os brasileiros, o episódio conhecido como Guerra de Canudos. Bem, sobre o que chama-se Guerra de Canudos, eu fiz como historiador licenciado, eu fiz em 2019 um artigo, um trabalho acadêmico, para a conclusão do curso, na licenciatura em História. No momento eu faço agora uma pós-graduação em História da Bahia, na Universidade Estadual de Feira de Santana, buscando cada vez mais aí, se aprimorar, buscando cada vez mais estar empenhado aí na pesquisa historiográfica, nessa difusão do conhecimento, do pesquisar e do divulgar, propagar a história, relembrando aí os fatos que deve ser. Esse aqui é a marca da camisa, lembrando aí, ó, Historiador Arouvel. Essa camisa estarei usando com frequência aqui nos vídeos. Uma camisa em que fala sobre uma frase que tem aqui, uma citação referente a função do historiador é relembrar a história, enquanto que muitos querem que ela seja esquecida ou preferem que fique esquecida no passado. Então é apenas algo relativo a isso. Então vamos lá, vamos conversar sobre a Guerra de Canudos. Será que foi guerra mesmo? Então já fica essa pergunta. Então, em 2019 eu fiz um estudo referente ao episódio de Canudos. Eu, como historiador baiano, é um assunto em que devo ter conhecimento, estou cada vez mais também estudando, pesquisando, apesar de que a história, a historiografia mesmo em si, ela é muito ampla, mas há algumas especificidades que devemos estar cada vez mais conhecendo, sobretudo esses episódios aí relacionados ao estado da Bahia, que são também analisados, estudados na história brasileira. A exemplo da Guerra de Canudos, que aparece nos livros didáticos, normalmente esses livros didáticos em história, eles são feitos, são de autores sulistas, autores aí especialmente de São Paulo, a grande maioria desse centro-sul aí, São Paulo, Rio de Janeiro, E nesse contexto, aqueles livros eles vêm, apesar de que ele narra muito pouco sobre o episódio de Canudos, alguns deles intitulados Revolta de Canudos, Guerra de Canudos, Revolta Social de Canudos, e narra sobretudo de um ponto de vista da elite, de um ponto de vista do alto para baixo. Portanto, cada vez mais aí estamos tendo estudos em que apontam o quanto erro foi, quão errado foi essa invasão a Canudos, E aqui nós vamos abordar nesse vídeo sobre as alegações que o governo, que a igreja também deu na época. Lembrando, quando cita a igreja, a Igreja Católica, e eu vou abordar mais a respeito sobre isso. Portanto, com o tempo estão se dando novos entendimentos referente a esse episódio de Canudos. E para começar, ainda existem poucas pesquisas nessa linha do que eu vou abordar hoje. O artigo que eu escrevi é aí um dos primeiros artigos como acadêmico, como historiador. Eu já
apresento aí o conceito de genocídio de Canudos. Assim foi o título desse artigo, desse trabalho acadêmico, o genocídio de Canudos. Lembrando que o trabalho acadêmico ele segue ali alguns padrões exigidos pela faculdade, então, mas poderia se abordar muitos outros pontos, né, interessantes para conhecermos a questão de Canudos. Bem, para continuar sendo breve em cada uma das partes, até para que possamos assim envolver mais conteúdos, né, envolver mais informação, vamos seguindo. Primeiramente, eu fiz essa defesa de que não houve guerra e sim genocídio. Então, se for pesquisar aí na internet, você não vai encontrar muita coisa, ou nos livros didáticos você não encontra esse termo genocídio de Canudos. Lembrando por que genocídio, isso envolveria aí questões de quais teriam sido os responsáveis por esse genocídio. Então, mundo afora, sobretudo aí na Europa, já há uma mais definição referente a genocídios. Então, nós tivemos aí na Armênia questões que envolvem a Turquia e genocídios aí em diversas outras partes da Europa. E o mais conhecido, né, o Holocausto, né, contra os judeus, né, contra também ali envolvendo outras raças, né, outras nacionalidades, a exemplo também dos negros, né, que eram perseguidos, podemos dizer minorias, né, para aquela época, apesar de que os negros também no Brasil não é minoria, apesar de que nas políticas públicas ainda cita como minoria, mas é maioria em si na população. Então, genocídio há um estudo maior, avançado fora, né, a historiografia mais organizada. No Brasil nós ainda não temos isso e poderia ser começado dando um novo entendimento, uma revisão. Foi isso que eu propus com esse material, propondo aqui uma revisão da literatura historiográfica referente a Canudos. No meu entendimento, desse jovem historiador, ali não houve guerra, mas sim o genocídio. Bem, o que envolve Canudos, o que a historiografia cita, apesar de que é muito breve nos livros didáticos, é tentando incluir aí o que aconteceu na história do Brasil, sobretudo agora referente já ao período republicano. Portanto, o que chama-se Guerra de Canudos aconteceu aí no período republicano, particularmente, né, os embates ali entre 1896 até 1897. O conflito, podemos dizer dessa forma, mas ainda entre aspas, né, é mais aí no ponto de vista de justificar uma guerra, que seria um conflito, né, mas podemos dizer diversos outros formatos, como uma própria invasão do exército brasileiro, das Forças Armadas. Quando Forças Armadas me refiro ali à própria força policial da época também, né, e o exército, né, porque primeiramente tivemos ali alguns enfrentamentos, né, quando foram enviados pelo governo do estado, né, força policial, mas que não conseguiu combater, né, devido à resistência. Portanto, Canudos é chamada aí como Revolta de Canudos também, que foi um conflito social e envolvendo um contexto social e religioso daquela época. Lembrando que o personagem principal dessa história foi Antônio Conselheiro. Ele não era baiano, ele era natural do Ceará e começou aí por algumas questões aí particulares, que também não vou mencionar aqui, né? Mas talvez aí por algumas frustrações, ele começou a se dedicar a essas peregrinações. E aí começou a passar por diversas regiões, sempre regiões, né, por ser semiárido, regiões aí sofridas naquela época, né, que viviam aí, os pobres sofriam bastante, aquela escassez de alimentos, a questão de não terem posses, poucas propriedades, normalmente ficavam aí na mão dos coronéis da época, e havia aqueles fragilizados, pessoas que eram submetidas a trabalhos aí pesados e somente para um apadrinhamento, para um sustento da sua família, e assim viviam mal. Então o que aconteceu foi que aí no final do século XIX, nessa última década, né, como eu citei,
estava acontecendo aí essa revolta, chamada Revolta de Canudos, né? Mas antes, esse grupo de Antônio Conselheiro, ele que saía peregrinando, passando aí por diversas freguesias, que hoje chama-se paróquias, passando por diversas vilas, né? São as pequenas cidades aí do interior, e aí ele acabava cativando pessoas justamente pela forma dele lidar com aquelas pessoas. Então ele carregava ali a questão das devoções, né? Umas devoções muito fortes, propriamente o terço, devoções à Nossa Senhora, a questão dos sacramentos, né? Ele era muito rigoroso, digamos que seria um católico ainda mais rigoroso com relação aos sacramentos, né? Que queria, né, que aquele povo chegasse aos sacramentos, né? A penitência, a comunhão. Mas lembrando que Antônio Conselheiro não era sacerdote, então tudo isso já é o primeiro ponto de perseguição aí, de embate entre a igreja e esse movimento também chamado messiânico. Seria o movimento messiânico aí, às vezes se diz dessa forma, porque foi um movimento em que ele passava de lugar em lugar, pregando, fazendo as suas pregações ali, às vezes recebido por alguns padres, né, nas freguesias, e também gerava discussões entre os sacerdotes. Alguns acatavam Antônio Conselheiro, né, convidavam para que fosse ali na sua paróquia, na sua igreja, e outros não permitiam que Antônio Conselheiro estivesse dentro das igrejas, até porque era a questão de que ele não era um sacerdote. Então, por ele não ser do clero, ele não poderia exercer ali funções de pregar, de realizar devoções, como ele fez. E assim, por onde passava, ele acabava reformando igrejas, né? Já tinha um grande grupo ali de pessoas que o seguia, e dessa forma ele conseguia, né, construir igrejas rapidamente, cemitérios, né? Então, para algumas vilas era vantagem a passagem dele e era até aguardado. Movimentava a feira, o tempo em que ele estivesse ali naquela vila, chegaria grande número de pessoas. Então, às vezes, ele era também chamado a ir a determinado lugar, né? Ele era bem recebido nesse contexto de que agradava. E com o crescimento do grupo, das pessoas que estavam seguindo Antônio Conselheiro, também começou a ter ali a perseguição e o medo. O medo de saques, né? Porque ele andava naturalmente ali com um grupo de pessoas pobres, às vezes famintas, e aí se denunciava que alguns daqueles seguidores faziam saques por onde eles passavam, né? E, portanto, foi onde houve esse acirramento, né? Essa questão aí de crescer muito o grupo dos peregrinos que acompanhava Antônio Conselheiro. Então foi aqui na Bahia, Monte Santo, onde lá ele encontrou abrigo, encontrou um local que achou adequado, né? Uma fazenda praticamente abandonada, né? Lembrando que Monte Santo naquela época já era um município, né, autônomo, e ali ele se estabeleceu em uma região ali de Monte Santo, né, naquela região ali de Combe, que hoje é Euclides da Cunha. Então foi naquele local que ali próximo à questão do rio, né, o rio Vaza Barris. Então tudo isso foi uma estratégia também para que precisava de água, né? Então Antônio Conselheiro se estabeleceu ali em uma fazenda próximo ao rio Vaza Barris, ali na região, ao município de Monte Santo, né, na época, mas próximo de Combe, da freguesia ali do Combe, que hoje é também ali Euclides da Cunha, né? Inclusive Euclides da Cunha é o nome, esse município tem o nome de um jornalista, também um militar, que veio, né, do Rio de Janeiro, representando aí um jornal carioca, veio cobrir um dos embates, né, que foi o quarto embate aí, já muito mais munido de munições, de armas, né, o exército, para combater o que eles chamavam aí de revoltosos, de jagunços, de conspiradores da República. Então foram várias acusações. Então nós vamos lá, não vou aqui ler diversas partes, até gostaria de fazer, porque assim preservaria esse conhecimento acadêmico, né, de pesquisador, mas eu vou aqui citar algumas partes que eu descrevi. A primeira delas aqui, um artigo, o primeiro capítulozinho aqui, ó, referente
a causa de Canudos, ali a revolta social guiada pela fé. Então lembrando aí que foi um movimento que tinha dois objetivos, o religioso, né? Então se acreditava ali que Antônio Conselheiro fosse esse libertador, fosse ser aquele que iria libertar o povo sofrido aqui da Bahia, né, do semiárido baiano, de tantos males que eles haviam passado. Lembrando que as secas castigavam, a fome. Então eles acreditaram muito que ali pudesse ser algo mesmo enviado por Deus. Então o povo começou a ir sem considerar a vida que tinha, pode-se dizer assim, nos lugares em que estavam estabelecidos. Não estavam contentes e por questões de fé seguiram para lá. E acabou sendo também depois uma questão social, como eu disse aqui, uma revolta social, porque também havia um posicionamento, sobretudo ali de Antônio Conselheiro, né, o líder, contra algumas coisas da República. Lembrando aí que a República estava ali no seu 7º, 8º ano de existência. Então, uma jovem república, ainda tivemos ali os 2 primeiros presidentes, né, militares, né, que justamente para combater ali aqueles que ainda preferiam a monarquia. Essa questão social, e foi uma das causas, uma das justificativas alegadas até por estratégias para chamar a atenção, quando muitos diziam que ali estavam conspiradores da República, achando que uma das intenções de Antônio Conselheiro era a revolta para que voltasse a monarquia e que fosse derrubada a República, o sistema republicano. E nesses embates, né, uma das causas que eu disse foi essa, mas haviam outras, né, de cunho religioso, acusações de que Antônio Conselheiro era herege, apesar de que em outras paróquias ele era bem recebido, e as acusações, sobretudo, de sacerdotes. Um deles, um padre italiano que esteve aqui na paróquia de Araci, esteve em Inhambupe também, ali em Macaúbas, tudo regiões onde foi mais forte essa questão aí da presença de Antônio Conselheiro. E ali haviam divergências, ele sendo um vigário coadjuntor, denunciou o próprio pároco por ter acolhido Antônio Conselheiro na paróquia, que subiu ao presbitério, um lugar que o leigo não poderia, né, que é o altar, né, muitos dizem o altar, mas o altar hoje, a liturgia diz que é a mesa, a outra parte ali da igreja é chamada de presbitério, onde fica ali a questão daqueles que estão servindo. E assim haviam divergências de que Antônio Conselheiro não poderia entrar nas igrejas, não poderiam presidir celebrações devocionais. Então haviam muitas cartas e esse padre italiano, muito conservador, ele denunciava Antônio Conselheiro ao bispo, né, ao arcebispo da Bahia, em Salvador, pedindo providências para que fosse combatido esse herege chamado Antônio Conselheiro. Inclusive depois a Igreja Católica enviou 2 franciscanos, 2 frades para Canudos, justamente para investigar o que lá era feito, ver as práticas religiosas que eles tinham, justamente porque lá também não tinha um padre, eles eram auxiliados pelo vigário de Cumbe, que é Euclides da Cunha. Então havia essa questão religiosa também, de que incomodava muito a igreja. Então nós temos aí a questão da revolta social, eu já citei algumas vezes referente a isso, né? E nós temos o incômodo à igreja, que também é um tema. Lembrando que esse aqui, esse artigo completo você encontra no meu blog, tá lá, arouvelprofessorhistoriador.blogspot. Então você pode encontrar esse material completo com muitos detalhes. E aqui havia, por exemplo, aqui no vigário de Inhambupe, ele dizia aqui, tinha desse devoto as melhores informações e todos os seus trabalhos são servir a causa da religião. Então um padre defendia Antônio Conselheiro, deixando obras suas pelos quantos lugares por onde tem andado. A doutrina por ele anunciada nada encontrei de ofensiva à religião, antes pelo contrário, as suas explicações não são mais do que a verdadeira lei de Deus. Sua vida não é mais do que uma verdadeira penitência. Portanto, aqui foi
o que disse um padre, o vigário de Inhambupe, aqui um município, né, uma freguesia aqui do Nordeste baiano. Mas haviam outros, né, que já denunciavam as práticas, né, exemplo do padre Júlio Fiorentino, como eu citei. E aqui diz um dos comportamentos, né, dessa discussão entre os dois padres, né, dessa mesma paróquia, né, quando um não concordou com a atitude do outro de acolher Antônio Conselheiro e enviou carta ao bispo, né. A questão, sobretudo, ali do Barão de Jeremoabo, que Jeremoabo também é uma região muito próxima, e esse barão ele era o maior latifundiário do Nordeste da Bahia, então ele possuía aí cerca de 23 propriedades aí em diversos municípios, né, do Nordeste da Bahia, inclusive aqui em Araci, no antigo Raso, e sobretudo nessas regiões onde Antônio Conselheiro estava próximo. Então ele ali, como fazendeiro e como político, por ser um deputado também, já tinha sido deputado do período imperial, senador. Então, Barão de Jeremoabo, Cícero Danta Martins, foi um homem muito poderoso e utilizou disso também para buscar providências para que se combatesse esse arraial que estava cada vez mais crescendo em Canudos. Então, lembrando que esses fazendeiros eles instigaram também para que o governo do estado tomasse providências. De um lado, alguns padres denunciavam ao arcebispo pedindo providência, o arcebispo ali recorria também à autoridade do estado, né, ao presidente da província, naquela época já era governador da província, né, lembrando que o presidente da província foi ainda no período imperial. Então aqui nós temos o Barão de Jeremoabo como um dos personagens também que ajudou a denunciar Canudos, denunciar ali os moradores do arraial, pedindo providências do estado, providências do governo federal, até porque ele tinha influências no Rio de Janeiro, a capital federal, e isso começava também a sair nos grandes jornais carioca. Então começava a sair ali e começou isso a incomodar sobretudo ali o presidente da República, mas antes disso já incomodava também aqui as disputas políticas no estado da Bahia, quando aquele grupo que estava ali no poder era acusado, né, de benevolência pela oposição. A oposição criticava porque aquele grupo que está no poder, eles não conseguiam combater uma revolta que era contra a República. Então isso saía denúncias nos jornais do Rio de Janeiro, de que o governador da Bahia estava fracassando, né, e nesse contexto motivando cada vez mais um embate. E aí nós tivemos o que? A primeira tentativa da igreja com os dois franciscanos, eles nada conseguiram, já que Antônio Conselheiro se manteve lá no Arraial de Canudos, né? E não desistiam das suas práticas, né? Apesar de que orientadas ali pelos frades, né? Para que eles desistissem. Aumentaram as denúncias. A igreja, a partir dos dois frades, eles fizeram ali um relatório do que eles viram. Por não terem sido tão bem recebidos assim, claro que eles não iriam aprovar aquelas práticas religiosas de Antônio Conselheiro. Os fazendeiros, os coronéis aqui do Nordeste da Bahia, pediam providências, né? E começaram a instigar para chamar a atenção do governo federal de que aquele movimento era contra a República. Então esse foi um outro artifício para que eles conseguissem adesão, conseguissem ser ouvidos. Eles, eu digo, a elite, os políticos naquela época, os fazendeiros, propriamente a igreja também começou ali alguns padres, né, começaram a concordar de que era um movimento contra a igreja, né, contra a igreja católica e contra a república, contra o sistema republicano. Justamente o Conselheiro ele também criticava muito de fato a república, porque ele defendia a monarquia, mas não era um movimento monárquico. Ele defendia a monarquia no ponto de vista de que a monarquia tinha como religião oficial a Igreja Católica, e quando entra a República, uma das primeiras coisas, um dos primeiros decretos é a questão do reconhecimento do Estado laico. Então, o Estado passa a não mais confirmar a Igreja Católica como a única oficial do Estado brasileiro. E isso, claro que isso foi um desconforto para a igreja, sobretudo para aqueles mais fanáticos, né, como foi o caso de Antônio Conselheiro. E também outros pontos aí de críticas
era a questão do casamento civil. Então antes, no período aí do Império, havia somente o casamento religioso, era reconhecido pelo Império, pelo Estado. Com a questão da República, o Estado agora brasileiro passou a exigir o casamento civil. Então não era mais obrigatório ter o casamento religioso, somente para aqueles religiosos, os católicos. Mas não era mais uma obrigação, uma exigência, né? Porque poderia-se apenas constituir família agora com o casamento civil. Então Antônio Conselheiro também batia muito nessa tecla de criticar o sistema republicano, e isso acabou sendo, de certa forma, aí, transpassado, aumentado no contexto de que, por causa disso, ele é favorável à monarquia e ele conspira contra a república. Então passou a ser um movimento a ser combatido não mais apenas pela igreja, mas sim pelo governo republicano, ou seja, pela presidência da república. Então começou a envolver o que agora? Cogitava-se a intervenção aí do governo federal. Mas antes da intervenção do governo federal nesse conflito, nós tivemos aí, em 1896, alguns embates, sobretudo, salvo engano, ali a partir de novembro de 1896, quando o governo mandou forças policiais. Eles, subjugando que aquele grupo de jagunços, né, eles não tinham armamentos, que eram coisas artesanais, de que subjugando, sobretudo ainda a quantidade de pessoas, de habitantes que tinham naquele arraial, subjugando a questão de que eles não tinham como resistir, eles mandaram força policial muito pequena. Né? E o que aconteceu? Antes de eu dizer o que aconteceu, aí você pode perguntar, mas e por que começou o conflito? Qual foi o estopim? Então já incomodava o crescimento do arraial aí, durante a década de 1890, praticamente aí 1893, ali a 1895 já teve a visita de 2 frades, né? Ali vai agora em 1896, enfim, começa o conflito. Então nós tivemos ali praticamente 5 anos em que o arraial se organizou. Então, da fixação de conselheiro e os seus seguidores, até ter aproximadamente 25 mil habitantes. Então imaginava-se que em pouco mais aí de 5 anos, aquela fazenda passou a ter 5 mil habitações. Então imagina aí, acabou se tornando uma das maiores vilas da Bahia. Nenhuma outra tinha tantas pessoas como tinha lá em Canudos. Serrinha não tinha, nenhuma outra aí do oeste da Bahia, do nordeste da Bahia, da região de Paulo Afonso, nenhum desses lugares aí tinha uma vila com tamanho crescimento como Canudos. Então, se não houvesse esse embate aí, esse genocídio, certamente Canudos em pouco tempo teria aí alcançado 100 mil habitantes. Claro que seria também um problema social para eles próprios, né? Conseguir sobreviver ali dentro de uma cidade sem as menores condições e sem a assistência do Estado, né? Porque eles não concordavam, o Estado não concordava. Então nós temos esse contexto aí de que Canudos cresceu rapidamente, pediram as providências, e aí em 1896 começou a ter ali o envio de tropas, né? Primeiramente de força policial, não é nem primeiramente o exército. Então o governo da Bahia enviou tropas e logo essas tropas foram combatidas pelos defensores do arraial. E essas tropas foram enviadas, sobretudo, depois de um telegrama enviado pelo juiz de Paulo Afonso, de Juazeiro, juiz de Juazeiro, alegando que a cidade seria invadida, pedindo providências, porque havia uma ameaça de que os jagunços, né, diziam assim, aqueles que tinham a responsabilidade armada dentro do arraial, de que iria invadir Juazeiro. Porque o que aconteceu foi que em Canudos estava sendo construída, ali no Belo Monte, estava sendo construída uma outra igreja. E aí a madeira foi encomendada, né, de Juazeiro. E depois o juiz não permitiu que aquela madeira fosse entregue. Então, o comércio que fez essa venda foi impedido de transportar a madeira de lei, aquela madeira para servir na cobertura da igreja.
E aí começou agora aquele medo naquela cidade de que o grupo de conselheiro, que era um bando muito grande, né? Um bando, assim, digo, na questão de havia muitos também que faziam parte da própria defesa do arraial, né? Com armamentos, né? Lembrando que havia os armamentos artesanais, né? Exemplo das espingardas, né? Que seriam tipos aí de armamentos, né? Utilizados naquela época, né? Armamento lento, de um tiro só, né? Tinha que recarregar, mas isso amedrontou a questão ali de que uma cidade no norte da Bahia pudesse ser invadida. E com isso o governo mandou uma resposta ali com a força de policial. Aqui diz, no dia 6 de novembro, o governador da Bahia, Luiz Viana, enviou uma expedição militar com cerca de 100 homens para Juazeiro, comandada pelo tenente Pires Ferreira. E o ataque não se consumou, né? E a tropa decidiu, após 5 dias, marchar para Belo Monte. Ou seja, foi aí o grande erro deles. Então eles desceram ali para Belo Monte, né? E no dia 21 a tropa sofre ataque surpresa em Uauá, que é outra vila aqui no norte da Bahia, ali próximo a Monte Santo. Isso ainda distante de Canudos, mais de 100 quilômetros, ó. Então eles foram pegos aí de surpresa, né? Naturalmente, em Canudos já havia essa informação dessa força policial, e assim eles ficaram, digamos, de tocaia, né? É um termo que diz, pegaram de surpresa, muito distante, essa força policial, muito antes de querer chegar próximo ao arraial, foi combatida, foi atacada, né? E quem venceu esse primeiro embate aí foi aqueles que defendiam o arraial de Canudos. E a segunda expedição, algum tempo depois, foi preparada, também ainda em 1896, já com 543 soldados, ó, 14 oficiais, 3 médicos, né? Então já mais organizada. E chegando lá próximo, em janeiro de 1897, né? Onde houve esse embate, e aqui no texto aqui eu vou citar sobre a questão das baixas, né? O número de mortos que tiveram, feridos. Então foi mais um outro aí ataque combatido com antecedência aí pelos que eram chamados de jagunços do conselheiro, né? Aí em março de 1897 já há uma intervenção aí de Manuel Vitorino, que ele era baiano, estava ocupando a presidência aí da República aí interinamente, né? Ele era vice-presidente. E aí ele também foi muito pressionado a dar uma resposta, a aliviar aí a elite baiana aqui do Nordeste da Bahia, que temiam, né, o crescimento desse grupo liderado por Antônio Conselheiro. E aí, como havia esse baiano lá, o Manuel Vitorino, no Rio de Janeiro, começou a organizar também um envio de soldados, né, que foi a terceira expedição aí comandada, né, pelo general muito conhecido, né, o Corta-Cabeças, assim foi apelidado, Moreira César, né, e inclusive há filmes aí que destacam muito bem sobre a personalidade desse general Moreira César, né, tido aí como herói, que tinha combatido também ali as primeiras revoltas, né, em Santa Catarina, né, as primeiras revoltas aí na década de 1890, nos primeiros anos do sistema do governo republicano. Então ele foi enviado para mais essa expedição, né, e aí com um ego muito elevado, muito afamado por ser muito rigoroso, por ter vencido outras revoltas no sul, ele veio para um contexto que ele não conhecia, que era a região árida, a caatinga, a questão da sobrevivência, e também ele próprio, esse general Moreira César, desprezando aí os revoltosos, né, minimizando a força que poderia ter, Moreira César também se aventurou muito apressadamente a querer combater e dar fim logo aquele arraial, que acabou também sendo alvejado, sendo morto em Canudos, né? O corpo dele ficou lá exposto. Então tudo isso foram problemas aí, 3 expedições, todas 3 vencidas pelos conselheiros, né? Então lembrando que eles ali haviam conhecimentos com
os que defendiam o Arraial haviam conhecimento da região, da caatinga, da topografia, das estradas, atalhos que davam em estradas principais ali, sobretudo que vinha de Queimadas, que era onde tinha estação de trem. Lembrando que os soldados vinham de Salvador até Queimadas pelo trem, pela ferrovia, e de Queimadas seguia ali por Uauá, Monte Santo, uma caminhada muito cansativa por regiões áridas, secas, um dos lugares mais secos mesmo do Brasil, e seguia para o Combe e depois para Canudos, rumando aí em direção nordeste, mais ao norte e leste aí da Bahia. E aí o Moreira César, sem descansar sua tropa, ele ali com ego de querer, dizendo que ia almoçar em Canudos, ele acabou pagando o preço aí de uma estratégia errada e acabou sendo alvejado. E sendo morto, acabou causando aí a debandada também dos oficiais, daqueles que estavam sob seu comando, quando perdeu o líder, naturalmente ali houve uma debandada e muitos soldados preferiram fugir do que enfrentar naquela situação ruim que eles também estavam, a questão da própria fome, da seca, dos mantimentos não serem da melhor qualidade, porque eles estavam ali caminhando em um lugar inóspito, um lugar para eles ali que vinham de uma outra região do sul, de São Paulo. Então era um difícil aquele campo de resistência para eles. Então, assim, despreparados, muitos fugiram nessa terceira expedição e assim não entraram em Canudos na terceira expedição. Lembrando que ficaram aí um saldo de muitos mortos, nessa terceira expedição, mortos, feridos, muito aí da parte da força militar, já agora do Exército, porque foi a força já militar mesmo do Rio de Janeiro que fez esse embate, E haviam ali militares, na verdade ainda também não era o exército em si, como nós temos hoje um exército federal bem consolidado. Havia força ali do exército, mas ainda agregava ali como se fossem policiais de diversos estados, se juntaram para fazer essa expedição. E aí, por tanta falta de articulação ali nessa empreitada, eles tiveram aí prejuízos, e foram logo espalhados entre si, porque não conseguiram entrar em Canudos, não conseguiram vencer o que eles diziam ser os jagunços, com seus armamentos artesanais. E há relatos do próprio Euclides da Cunha, o jornalista, e historiador também, de que eles lutavam com tudo, com facão, com foice, com o que pudesse. Tudo servia de armamento. As mulheres lutavam, crianças lutavam. Então havia aquela questão de morrer também pela defesa do Arraial. Então aquele motivo religioso de que poderiam morrer e morreriam bem se fosse pelo nome de Deus, se fosse para combater aquele governo republicano que era acusado justamente por não ser um governo cristão, porque havia mudado as leis, questão do casamento e tirado a religião católica de ser oficial do Estado, a questão do Estado laico. Então era uma questão também de fé para o pessoal de Canudos, o que estava no Arraial, de morrer naqueles embates, e conseguiram assim em 3 batalhas, em 3 frentes defenderem. Por que eu não considero guerra? E aqui na 4ª expedição é que vai ficar muito claro isso. Porque o que Canudos, uma decretação de guerra, hoje como nós vimos em Nações entre Nações, elas primeiramente não é entre o próprio povo. Então como pode Canudos não era uma guerra? Porque Canudos estava aqui na Bahia, no Brasil, não pode ser combatida pelo próprio exército. E o exército brasileiro combateu o seu próprio povo. Então ainda hoje isso ressoa mal, inclusive o governo militar fez alterações aí no cenário do que ficou, desse campo de genocídio, O governo militar construiu aí uma barragem de Cocorobó, em que alagou as ruínas do antigo Arraial de Canudos, praticamente aí apagando os vestígios da história. Então tentaram apagar, mas claro que isso não é possível, mas diminuiu muito a questão aí dos vestígios, do cenário mesmo, em que foi palco do genocídio. Por que genocídio? Sobretudo nessa 4ª expedição, quando em si o governo federal já
mobilizou armamentos, armamentos com melhores tecnologias que pudessem ali disparar, né, tiros com mais rapidez, com maiores quantidades, e assim podendo aniquilar aqueles que faziam a resistência. Então ficaria difícil para um povo com armamentos rudimentares enfrentar equipamentos militares já modernos para aquela época, né? Sobretudo aqueles que disparavam diversos tiros, né, em um minuto, um exemplo, né? Então foram utilizados esses armamentos mais avançados, e na quarta expedição assim não teve como, apesar de que todos de Canudos tentaram a resistência. E outras coisas que considera que não é uma guerra, que é genocídio, porque nenhuma guerra, primeiro o que eu disse, seria com uma outra nação, né, com outro povo. Não poderia o exército combater o próprio povo como uma guerra, né? Então, não haviam motivos claros, né, que pudesse justificar que Canudos estava fazendo mal para a nação, que poderia derrubar o governo republicano, que incomodava o governo do estado da Bahia, que isso não aconteceu. Então eles viviam lá a vida deles, né, com o sistema religioso, as práticas devocionais, tendo as coisas em comum entre eles, também com os problemas deles, mas tinham o direito de divergir, de não concordar com muita coisa. E esse direito, essa rebelia, digamos assim, ela foi combatida, né, ela foi combatida aí com o sangue desse povo. Então, hoje é dado um novo entendimento para aqueles que lutaram defendendo Canudos, né? Não mais tanto como jagunços, como eram tidos, e ainda hoje livros didáticos aí que vêm do sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, muitos deles ainda tratam de forma pejorativa, aí, de certa forma preconceituosa, contra aqueles que apenas se defendiam. Então em nenhum momento houve ataques dos adeptos de Conselheiro, houve ataques para forças fora, ataques em outras cidades, apenas boatos. Então se deu muito sobre boatos. Os jornais também contribuíram muito pela questão aí dos boatos também, repercutiam, estampavam dos jornais de Rio de Janeiro, jornais de Salvador, sobre o incômodo que aquele arraial estava causando para os demais intendentes de vilas vizinhas. Então foram sérias denúncias, mas sobretudo exageros. Então Canudos aí caiu muito pelo exagero da mídia, pelo exagero dos correspondentes locais, que eram os coronéis, que enviavam aí correspondências, denúncias, cartas para a imprensa, enviavam cartas para as autoridades religiosas e política de Salvador e do Rio de Janeiro. Então se deu muito a partir disso. E claro que eles lá, sem analisarem, sem tentarem outros métodos, apenas o método tentado pelo governo federal foi o enfrentamento, foi a questão de ir para lá e acabar com o arraial, acabar com todos. Então é sim um genocídio, isso certamente ainda a história vai levar algum tempo para reconhecer, né? Mas eu como historiador já faço essa observação. Ainda você não encontra termos exatos sobre genocídio de Canudos, você encontra muitas coisas apenas com o termo Guerra de Canudos, Revolta de Canudos. Então eu proponho essa revisão de que houve ali sim um genocídio. Genocídio porque pelo fato de que pediu um aniquilamento daquela população. Eu tenho aqui no meu artigo, não vou conseguir precisar aqui agora, mas eu vou aqui para a parte final, onde eu vou questionar por que genocídio. Nessa parte aqui eu digo por que foi genocídio. Então eu descrevo aqui muitas coisas quando se fala sobre o que é genocídio. Então a lei, as Nações Unidas, ela tem ali digamos um decreto que classifica realmente sobre o que é um genocídio de uma população. Temos comparativos com episódios que aconteceram na Europa, né, que podem justificar aí o que é um genocídio, né? Mas essas definições são recentes, até mesmo sobre os que aconteceram na Europa, aí no século XIX, passaram a ser revisados 100, 150 anos, 200 anos depois, que passou a ser considerado um genocídio. Então nem sempre foi uma batalha. Muitas vezes houve a batalha entre tais cidades na Europa, nações, entre tais povos, mas na verdade houve ali uma sobreposição de um sobre aquele menor,
houve sim um genocídio, mas às vezes isso era descrito como batalha. E batalha dá a entender que houve uma resistência por igual. Mas assim como Canudos não aconteceu. Canudos não tinha armamentos que pudesse fazer frente também ao armamento do exército nessa quarta expedição. Conseguiu vencer as outras porque naturalmente a estratégia deles é de enviar 100 homens para um lugar em que havia ali uma população de 30 mil e todos lutando pela questão da fé. Então naturalmente é o que nós estamos vendo até inclusive hoje na resistência da Ucrânia. A Rússia é muito mais poderosa, muito mais armada, com poderio militar muito mais treinado, organizado, está tendo dificuldades na Ucrânia. Não é porque a Ucrânia tem uma resistência militar melhor, não é porque a Ucrânia tem mais armamentos, mas é porque a Ucrânia tem mais pessoas civis lutando. Então na Ucrânia não tem apenas os militares, tem os civis também que estão contribuindo ali, fazendo frente, fazendo resistência à invasão da Rússia. Então eles estão, de certa forma, até o momento da guerra também lá, eles estão tendo algumas frentes de vantagens também sobre a Rússia. Isso aconteceu em Canudos também nesse sentido, de que haviam mais pessoas dando a vida, civis, né, entrando ali como o caso de Canudos mesmo, lutavam por questões religiosas. Não, nós vamos resistir até o final, nós não vamos nos subjugar a um governo republicano, a um governo ateu, digamos assim, a um governo que não reconhece a Igreja Católica. Então eles foram mesmo por questões de fé também para essa resistência. Já eram sofredores, então eles foram para o tudo ou nada e acabaram aí sendo exterminados. Então há citações de jornais que pedem o extermínio de Canudos. Por isso que eu defendo que não houve uma guerra. Se houvesse uma guerra, Canudos teria tido condições de fazer luta por igual, de não precisar utilizar as mulheres para a frente de batalha, até mesmo crianças. Então não houve uma guerra. Houve sim uma resistência por questões religiosas, mas que isso não é considerado uma guerra de enfrentamento ao exército brasileiro. Então Canudos não tinha a menor condição de enfrentar o exército e nem tinha a intenção para isso. Então não havia intenção deles de fazerem lutas, de ganharem espaço, de conquistarem territórios, de crescer dessa forma. Não, eles apenas estavam estabelecidos, queriam ali seguir a vida deles em comum, em Canudos, mas não havia essa questão nenhuma de ameaça militar. Portanto, foi um extermínio sim o que aconteceu em Canudos, né, quando aquele povo foi brutalmente, né, as crianças, as mulheres, os idosos, eles foram mortos pelo governo brasileiro. Então, a mando do próprio governo, da própria nação, eles foram mortos, combatidos, e é tanto que o próprio Euclides da Cunha vai dizer que não restou nada do arraial. É tanto que queimaram no último dia ali, salvo engano, em 5 de outubro de 1897, depois de matarem os últimos resistentes, eles queimaram todas as casas, né, as casas simples, né, de taipas, né, do arraial, de uma forma a não deixar nada. Então, o cerco era tamanho, o cerco ali muito bem preparado nessa quarta expedição não permitia a fuga, não permitia que aquele povo tivesse acesso à água do rio, que era a única fonte ali de sobrevivência, né, para matarem a sede. Então uma das estratégias foi, não, quem se aproximar do rio a gente já mata. Então assim as mulheres não conseguiam pegar água, não conseguiam retornar com água para suas casas, e isso durante meses acaba gerando ali questões desumanas ali, da fome, da desidratação. Então foram males ali em que as pessoas que estavam ainda no interior do arraial sofreram, porque não podiam se aproximar do rio para banhar água, porque eles eram mortos. Então naturalmente todos ficavam sabendo, né, que iam buscar água, mas não voltavam. Então o cerco foi se fechando de uma forma que faltou tudo em Canudos, e assim ficou fácil do exército brasileiro vencer essa quarta expedição. Aquele povo que já era frágil, né, que já eram povos em que não tinham uma alimentação adequada, né, pessoas que não eram da elite. Então imagina aí, e um cerco ainda com muita força militar, né, expedições de um lado, de outro, frentes de um lado e de outro, fazendo aquele cerco, fechando o arraial para que ninguém saísse. E assim, alguns que se vendo que não tinha como sair, vendo que não tinha como se alimentar,
E isso naturalmente dá o desespero na pessoa, mesmo que ele queira resistir ali pela fé, mas muitos preferiram se render. Então ali cerca de 30 pessoas, não tenho aqui a foto, mas se você pesquisar na internet você vai ver, tem uma foto antiga de Canudos que mostra diversas pessoas aqui rendidas, né, elas sentadas ao chão, né, crianças, idosos. Se for aproximar mais, assim, analisar, ver que o rosto são de pessoas que estavam ali sentindo muita fome, pessoas que estavam em sofrimento, né? E aquelas pessoas, elas não foram, nenhuma daquelas foram julgadas, foram penalizadas, pagaram penas por esse conflito. Não. Por quê? Porque elas foram degoladas, elas foram mortas. Então aqueles que se renderam, pouco tempo depois, o comando ali que estava na frente da batalha deles, né, na frente, na verdade, do genocídio, eles mataram, degolaram. Então eles não levaram prisioneiros. Não levaram prisioneiros para Salvador, não levaram prisioneiros para o Rio de Janeiro. E dessa forma, como não foi feito prisioneiro, já é uma das condições hoje que qualquer conferência aí, que analisa a questão de guerras, conferências, a exemplo, da ONU. Então, se não há prisioneiros, o que houve mesmo foi genocídio. Então, poderiam ter sido feitos ali 300 ou 400 prisioneiros e julgados, penalizados, presos, mas não. O julgamento dado pelo Estado brasileiro, quando eu digo Estado é a nação, foi a morte. Então, aqueles que estavam lá morreram. Mesmo aqueles que nós não vamos mais resistir, nós vamos nos entregar. Então, no filme também mostra um pouco sobre isso, de que alguns dos que estavam ali já entregues eram levados um pouco mais adiante ali para a Caatinga, e lá eles eram degolados, ou morriam atirados, levavam tiros. Então não foi feito prisioneiro. Então, bastando esse conceito já, podemos ter uma revisão da historiografia em que não houve guerra, mas sim genocídio nesse contexto. Claro que há toda uma questão de não voltar mais a esse assunto. Então há muitos que preferem não citar mais, e outros que estão mesmo com comando aí de publicar os livros didáticos, né? Eles preferem fazer ali do gosto deles. Então fazem do ponto de vista do Sul, né? Julgando os que estavam na revolta como jagunços, né? Como conspiradores, sem considerar o ponto de vista local. E o ponto de vista hoje que muitos pesquisadores daqui, propriamente da Bahia, defendem, é que aquele povo estava ali apenas para sobreviver. Eles não enfrentavam o governo republicano. Não houve guerra porque eles não tinham armamentos para lutar. Portanto, eu agradeço a sua atenção até aqui nesse vídeo. Espero estar abordando mais vezes. Deixe aí os seus comentários, né, para que você possa também dar a sua opinião. O que é que você achou sobre esse vídeo que eu estou fazendo? E assim você pode saber mais. Esse artigo aqui eu disponibilizei ele gratuitamente, né? Ele ainda pode ser melhorado, mas por questões aí acadêmicas ele foi resumido a exigências da faculdade. Mas é uma pesquisa que eu ainda pretendo sim seguir, apesar de que eu tenho hoje outras linhas de pesquisa, mas é um assunto que merece a atenção aí dos historiadores, de uma revisão do termo, a começar do termo, ou seja, para que nos livros didáticos não venha citar mais como Guerra de Canudos, e que nos livros didáticos possam citar ali que genocídio de Canudos. Então esse já seria o primeiro ponto para que se fizesse justiça àqueles que foram mortos, aí cerca aí de 25 mil ou até 30 mil baianos, né, nordestinos, que foram mortos pelo próprio governo federal, né, que seria quem mandou, o governo federal, o presidente da república, com a conivência aí do governo do estado, né, com os atos aí do exército brasileiro, que acabaram resultando aí no extermínio de muitas vidas dos baianos. Então foi o povo simples que morreu, foram os baianos aqui do nordeste da Bahia que morreram. Aqui próximo, regiões aqui de Tucano, tivemos de Araci, eu ainda não consigo informações, e é uma coisa muito difícil de se conseguir saber se daqui também alguns foram para lá, mas eu acredito em si que pode ter ido sim de Araci para essa região aí de Canudos, até porque Conselheiro passou muito próximo aqui na região de Inhambupe,
próximo ali a onde hoje é Biritinga. Então, por essa proximidade, sim, chamou a atenção também de Araci, dos moradores daqui. Pode ser que alguns seguiram, e pode ser que alguns também estejam entre essas vítimas do genocídio. Mas é algo que nós não vamos saber justamente pela falta de sobreviventes. Como não tivemos aí sobreviventes, né? A não ser aqueles que deixaram Arraial aí após a primeira expedição, antes de serem atacados. Mas a partir da quarta expedição aí, não restou mais ninguém no Arraial. Os que se renderam foram mortos. E dessa forma, o cerco não permitiu que ninguém saísse. Então, a não ser que algum possa contar algo, pudesse ter contado algo aí muito tempo atrás, referente a primeiras e segundas expedições. Mas não há muitos relatos sobre isso, então para a história isso acaba sendo ruim, porque vai prevalecer o ponto de vista da história que está nos jornais do Rio de Janeiro, que está nos jornais de Salvador da época, justamente pela questão do ponto de vista deles. Então por isso que ainda hoje, nos livros didáticos, os nossos filhos ainda estudam, inclusive aqui, os alunos aqui do Nordeste da Bahia, eles estudam como foi uma revolta a ser combatida. Uma revolta que merecia ser combatida, porque conspirava contra o governo, conspirava contra a igreja. Mas hoje nós temos entendimento que não foi dessa forma. Então eles estavam no lugar deles, né, seguindo ali por questões religiosas. Isso é outro problema, mas que o Estado não deveria ter se envolvido. Então, sobretudo aí o governo federal poderiam ter agido de outras formas, mas não houve nenhuma comunicação do governo federal com Canudos, e sim apenas as frentes enviadas, né? Sobretudo as últimas duas aí, Moreira César, esse não teve êxito e acabou motivando mesmo essa questão aí de vir com tudo na próxima, porque não poderiam perder mais, porque seria vergonha para o governo. Então por isso que na quarta expedição o governo veio para aniquilar mesmo, já pronto a acabar com tudo. Inclusive aí a presença de Euclides da Cunha, ele que veio e que no curso desse embate ele começa a criticar as ações também. Então se você ler o livro aí Os Sertões, de Euclides da Cunha, vai ter lá diversos trechos em que ele vai criticar a ação militar, e ele era um militar, ele também era um militar, jornalista, estava a serviço ali do Jornal de São Paulo, mas ele denunciou que não era preciso agir daquela forma. Então não deram nem o direito daquele povo de desistir daquele intento de questão religiosa, de viverem em comum. Eles poderiam tentar de outras formas. E até mesmo a forma do combate. Então a forma do combate também não permitiu. Tanto que eu já disse que os que se renderam, que foram uma pequena parcela, na verdade a grande maioria mesmo, ela ficou ali resistindo ali no interior do Arraial, era morta porque ali pela entrada, né, dos militares, pela questão dos tiros que vinham de longe. Então eles eram alvejados ali e ficavam ali mesmo. Então muitos não tiveram a intenção de se render, e era até difícil fazer isso, porque no caminho praticamente já eram aniquilados. Então aqueles que conseguiram, eles foram alvejados, eles foram mortos também, degolados no final. Portanto, essa é a informação que passo. Não houve guerra em Canudos, e sim um genocídio. Até o próximo vídeo. Poderia citar aqui mais algumas coisas, mas já me considero, pelo tempo aí, suficiente, né? Portanto, nesse artigo aqui eu tenho os termos que são utilizados aí nos jornais, quando pede mesmo para aniquilar, para exterminar. Então o termo exterminar ele foi muito utilizado aí nos jornais, para que não houvesse mais nenhum sinal de que aquele povo pudesse voltar a se organizar, voltar a crescer o Arraial. Sobre a morte de Antônio Conselheiro, ele também não se rendeu. Sobre a morte deles, tem uma foto que diz aí, até achando que ele teria sido morto, mas na verdade hoje o que se entende é que ele havia morrido aí por causas naturais. Há quem diga sobre isso, que teria sido por causas naturais. Ele já havia sido sepultado, e
Aí me parece que alguns dias depois ele foi desenterrado, e quando foi feita uma foto, que hoje ainda pode ser vista na rede, na internet, né? Foi feita uma foto até para confirmar realmente, assim como foi feito com o Lampião, que o Antônio Conselheiro já estava morto. Então seria a prova necessária daquela expedição. Mas por outras causas ele havia morrido. Portanto, até o próximo vídeo, voltarei aí com outros assuntos, com outros temas.